Vamos abrir as nossas Bíblias em dois textos, Salmo 73, João capítulo 9. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir os irmãos aqui, da minha esquerda, os irmãos estão aqui, os irmãos do anexo, para que abram no Salmo 73, e os irmãos aqui da minha direita, e os da galeria, para que abram em João capítulo 9. Salmo 73. Os irmãos vão ler nas suas versões, o pastor vai ler na deles. Fiquem de pé, irmãos, aqui, os irmãos aqui da minha esquerda e os do anexo. Acharam aí o Salmo 73? O livro de Salmos está no meio da Bíblia, praticamente. Os irmãos vão ler agora dos versículos de 1 a 5. Eu vou dizer assim, 1, 2, 3. Aí os irmãos vão começar a ler, menos os irmãos que têm NVI. Os irmãos que têm NVI, aguardem para ler juntos então, com o pastor. Então, Salmo 73, de 1 a 5. Os irmãos que têm as versões tradicionais. 1, 2, 3. Está dando certo não. Deu certo não. Não já viram aquele desenho animado do Catatal? Que o Catatal diz, eu vou jogar em cima de você. Vai não. Vai não. Deu certo não. Vamos fazer o seguinte, pastor, os irmãos vão ler um versículo, a gente lê com a NVI, depois vão ler outro, que aí fica melhor. Salmo 73, leiam o verso 1. Irmãos da NVI, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Verso 3. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Verso 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Verso 5. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. O salmista está reclamando das pessoas ímpias, mas que aparentemente têm saúde e prosperam. É interessante esse salmo. Vamos continuar ainda nesse salmo, agora lá para o versículo 12. Vamos passar para o versículo 12. Leiam lá o versículo 12, então, irmãos. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Verso 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Verso 14. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Verso 15. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Verso 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim.
Verso 17. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Verso 22. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem sentar. Os irmãos agora vão ficar de pé aqui com João capítulo 9. Os irmãos também lá da galeria. João capítulo 9. Vamos fazer agora dessa forma, né? Os irmãos vão lendo um verso e a gente vai repetindo na nossa versão. João 9, de 1 ao 11. Os irmãos podem começar com o versículo 1. 1, 2, 3. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. 2. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? 3. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. 5. Enquanto sou a luz do mundo, né? Igual. 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. 7. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os irmãos podem sentar. Que o Senhor também nos ajude com esta palavra. Meus amados, já experimentaram alguma vez estar reclamando, lamuriando, resmungando, e de repente começar a perceber que não havia razões para isso tudo, ou mesmo que houvesse razões, porque de repente no meio desta reclamação um horizonte começou a se abrir, e então a esperança chegou até nós. Quantas vezes você já passou por isso? Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso, né? De estar reclamando de alguma coisa e lamentando, e de repente a coisa começou, no meio da minha reclamação, a melhorar, porque à medida que reclamavam, umas respostas estavam vindo, né? A partir do meu interior, então a coisa começou a mudar de figura, sabe? O salmista, o autor do Salmo 73, que nós lemos aqui com os irmãos desse lado, passou por algo assim. Ele se deixou tomar por uma visão pessimista, ele quase insistiu no lamento por procurar fazer a vontade de Deus e não ver a recompensa disso. Ele chega a dizer isso: eu de repente achei que estar fazendo a vontade de Deus não adianta nada, não vale a pena. Inicialmente ele mostrou ter uma visão equivocada da felicidade daqueles que vivem longe de Deus, mas ele chegou aonde tinha de chegar. Talvez ele tenha composto esse salmo por etapas, mas de uma forma ou de outra está no salmo que ele experimentou. Ele experimentou o que ele escreveu. A princípio era isso mesmo, ele ficou impressionado com as pessoas que não se preocupavam com Deus, que não estão nem aí para Deus, mas que estão prosperando, que têm saúde, às vezes saúde para dar e vender, não é? Conforme nós dizemos, e às vezes ele, como servo de Deus, lamenta, não é? Porque parece que a vida dele não estava bem, que as coisas não estavam acontecendo bem, que talvez a sua saúde também não estivesse lá muito bem. E o fato é que ele compôs alguma coisa que tinha a ver
com a vida dele. Se fez por etapas, se fez uma vez só, isso não é tão importante. O importante é saber que isso aí não é um arrobo poético, não é uma questão literária, é algo que sem dúvida fez parte da história dele. Já no texto joanino, o Senhor Jesus abordou a famosa questão do sofrimento por causa de pecados específicos. E mais uma vez Jesus contestou a crença comum que havia ao seu redor, a de que os pobres, os doentes, os pobres e doentes, os doentes e pobres, sempre estão sendo vítimas dos seus pecados e dos pecados dos seus ancestrais. Essa era a crença judaica, os judeus ensinavam isso. Se você é pobre, se você não consegue deixar de ser pobre, se você vive doente, é porque você pecou, ou seus pais pecaram, de uma forma que você está sendo castigado. Em compensação, entre os judeus, quem era rico, né? Quem prosperava e quem tinha saúde, era sinal de que Deus estava abençoando, de que Deus estava satisfeito com esta pessoa, que a família, os antepassados daquela pessoa andaram no caminho de Deus. Jesus vai contestar isso, irmãos. É verdade, a Bíblia nos fala de Deus castigando os filhos por causa da maldade dos pais. Isso é uma verdade incontestável. Esse é o caso de doenças congênitas que foram adquiridas por causa da promiscuidade e pela vida desregradas de ancestrais. Há muitas pessoas hoje com doenças congênitas, vítimas da vida desregrada dos seus ancestrais. Destacar é que quando o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, ele estava se apresentando a nós como o absoluto das nossas vidas, de forma que ele, sendo o absoluto, tudo mais, meus amados, se torna relativo, até mesmo o sofrimento, porque o sofrimento pode se transformar em bênção, quando ele é trabalhado e usado e deixado nas mãos do Senhor. As coisas realmente parecem não ter sentido, né? Quando, por exemplo, um câncer toma um de nós, que pela lógica da vida sem lógica, ainda teríamos anos e anos para viver. Qual o sentido? Não há sentido quando uma criança pequenina é acometida de uma doença e se vai. Muito menos sentido quando crianças são abusadas por pedófilos, que podem ser os próprios pais, tios, avós. Quando bandidos nos assaltam, nos humilham, nos ferem. Quando uma obra de anos se desmorona, quando descobrimos que estamos com Alzheimer. Quando descobrimos que o nosso filho, que a nossa filha está envolvido com drogas. De repente, meus amados, tudo deixa de ter sentido. E quanto mais vivermos nesse mundo, mais questões como essa se colocarão diante de nós. Então, nesta manhã, eu desejo compartilhar um pouco sobre isso com vocês. E mais uma vez, outra vez, deixar claro que eu não pretendo dar a última palavra e nem dizer é assim que Deus faz, é assim que Deus quer. Porque, meus amados irmãos, às vezes, algumas vezes, talvez muitas vezes, como pastor, eu tenho tido confrontos inesperados. Eu digo isso, confrontos inesperados com a dor. E isso me ensinou a respeitar os dramas. Me ensinou a respeitar as angústias das pessoas que são alcançadas por essa dor. Às vezes, algumas vezes, na verdade, muitas vezes, é melhor oferecer o ombro do que tentar dar explicações. Mas eu estou pedindo muito a Deus para que pelo seu Espírito Santo eu seja ajudado agora e que eu possa ajudar os irmãos a acharmos sentido nisso. Eu estou pedindo a Deus para que em Jesus Cristo haja conforto, haja consolo e haja alento e haja esperança nos nossos corações, haja esperança para os desalentados. Eu estou pedindo a Deus que em Jesus Ele nos proporcione isso, conforto, alento e nos dê esperança. Sabe, para muitos é inevitável o raciocínio apresentado pela lógica em relação a Deus como nós cristãos entendemos Deus. Porque nós cremos, nós confessamos que Deus
é o Todo-Poderoso. Mas não somente o Todo-Poderoso, nós ensinamos que Deus é amor, nós ensinamos que Deus é bom, o Senhor é bom, disse o salmista. Então se Deus Todo-Poderoso é bom, se Deus Todo-Poderoso é amor, como Todo-Poderoso poderia acabar com todo sofrimento, como o amor deveria acabar com todo sofrimento, como Todo-Poderoso poderia acabar, como o amor deveria acabar. Bem, mas como o sofrimento existe e não acaba, e se Deus existe e é Todo-Poderoso, mas o sofrimento não acaba, então ele não é amor. Mas se ele existe e é amor e não acaba com o sofrimento, de repente ele não é Todo-Poderoso. Já há uma teologia no meio cristão, pasmem, no meio cristão, que ousa dizer que Deus não sabe o futuro, que ele não sabe quando o furacão vai surgir e a quem vai atingir. E depois Deus trabalha quando a coisa acontece. Meus irmãos, essa teologia obviamente acaba com Deus. Ora, se isso pode existir na intelectualidade dos que se dizem cristãos, imagine no mundo das pessoas não religiosas, porque a conclusão será simples: Deus não existe. Eu não preciso dele. Quando muito, se existe, como diz os deístas, existe, mas não se envolve com você. Não, era aquela história de Voltaire, não é? Voltaire tinha sido padre jesuíta, depois se tornou num deísta. Estava uma vez esperando uma carruagem e houve uma ventania, qualquer coisa, e o vento jogou os corpinhos de uns passarinhos que haviam sido mortos pela tempestade que havia acabado há pouco, e uma freira muito piedosa, vendo um passarinho, colocou na mão, e ela percebeu que ele ainda agonizava, e ela começou a soprar no biquinho do bicho e a orar, a pedir que Deus restaurasse o passarinho. E Voltaire chegou, bateu no ombro dela, assim: irmã, Deus tem coisas mais importantes para cuidar do que vida de passarinho. Ele não está olhando isso aí não, porque ele tem muita coisa para fazer, não tem tempo para isso não. Quer dizer, essa ideia do deísmo, Deus até existe, mas não está envolvido com a gente. Mas de qualquer maneira, irmãos, essa ideia de repente de um Deus que não sabe o futuro, se ele não existe, também não é necessário. Mas a história, queridos, a história é a prova cabal. Ela é a prova cabal de que sempre que se acredita que Deus não existe, cria-se um vácuo, cria-se um buraco negro, aonde o gigante do desespero se torna ainda maior, se torna gigantesco. Era como dizia o famoso filósofo e psiquiatra suíço Carl Jung: quando você tira Deus da vida ou da história, vai ter que substituí-lo, e sempre que for substituí-lo, vai substituí-lo por uma grande bobagem. E Carl Jung praticamente era quase que considerado um ateu, mas ele chegou a essa conclusão: não tem como tirar Deus, vai tirar, vai ter que pôr alguma coisa no lugar, e o que vai pôr vai ser uma grande bobagem. Todas as grandes religiões do mundo, irmãos, têm problemas com a questão do sofrimento. O hinduísmo é a mais antiga religião organizada que existe no planeta. E ela explica que tudo o que de bom ou de ruim acontece com alguém tem a ver com a vida que esse alguém era certa do seu bebê. Essa família está colhendo o que o karma deles tem para que eles escolham. Isso à luz da vida que eles viveram anteriormente, não tem como mudar isso. Segundo eles, o karma não pode ser mudado, pode ser melhor suportado, pode ser melhor trabalhado, por isso existe a religião, mas não mudado. Então, se alguém é viciado, se alguém é bandido, se alguém é pedófilo, se alguém é mentiroso, quanto mais, se alguém é adúltero, se alguém é homossexual, se alguém é violento, se alguém é corrupto, tem a ver com esse karma. Tal pessoa, ensina essa doutrina, poderá tentar amenizar os sofrimentos que isso traz a ela, e até ao ser punido por essas coisas, pela polícia, pela justiça, faz parte do karma, para que no próximo nascimento a pessoa vá sofrer menos, mas esse é o seu karma. É por isso que há hindus que se levantam contra os cristãos para persegui-los, porque quando eles veem pessoas que se tornam cristãs e mudam de vida, transformam as suas vidas, eles acusam os cristãos de estar quebrando o karma dessas pessoas, alterando o karma deles, mas que isso vai fazer muito mal para elas.
que na verdade elas vão ter que morrer mais vezes para poder cumprir aquele ciclo que, segundo eles, existe, não é? Dos renascimentos e que a pessoa precisa cumprir. Quando um hindu bem-sucedido encontra na rua um mendigo, ele acredita que o mendigo faz parte do mecanismo balanceado do mundo proposto pelos deuses e não se pode ter controle sobre isso, de forma que o mendigo tem que continuar sendo mendigo. E nasceu para ser mendigo, vai ser mendigo a vida toda. Conforme aceita aí o lugar do hinduísmo, a oposição até se tentar consertar defeito físico das pessoas. Isso é o karma, são os deuses que fizeram isso, não se deve fazer isso. Há pouco tempo estava vendo uma reportagem da luta de um médico hindu para operar uma criança aleijada, que tinha aleijões parecidos com a figura de uma deusa, que confusão, o povo não estava querendo deixar que aquela criança fosse tratada. É claro, meus irmãos, que há maneiras mais clássicas e mais filosóficas no hinduísmo de se tratar a questão do karma e do sofrimento. E uma das maneiras mais clássicas e filosóficas é a meditação transcendental, que tem como principal prática a yoga. As pessoas falam yoga, mas é yoga, a pronúncia certa. Cuidado com isso. Sobre a yoga, diz um texto sagrado do hinduísmo: o propósito da yoga como um todo é a realização do Brahman absoluto. O Brahman é a divindade total do hinduísmo. Brahman é o ser supremo no qual estão Brahma, Shiva e Vishnu, a chamada trindade hindu. Brahman é a origem de todos os deuses. E na yoga, os que conhecem o significado dos mantras sabem disso. Na yoga, veladamente, disfarçadamente, há invocações a Shiva. E Shiva, no hinduísmo, é chamada de a divindade da destruição, que se manifesta em Bhairava, o deus parricida, assassino do próprio pai, que é a divindade do terror e que usa o crânio do pai como arma para os seus atos. A crença hindu, da qual a yoga faz parte, segundo ela, Shiva, que é invocada nos mantras, é quem se manifesta em Ardhanagirava, que assume então a imagem de um ser andrógeno, sexualmente hermafrodita, possui ao mesmo tempo dois sexos. Shiva é uma divindade associada ao sexo, tanto que um dos seus símbolos é a linga, ou seja, órgãos genitais masculinos eretos, transformados em estátuas, que ficam no centro dos templos dedicados ao seu culto para simbolizar o centro da terra. Então, queridos, há mais coisas por trás da yoga do que apenas exercícios mentais e corporais, com certeza. Arrumem outras coisas, aí se há porventura quem faça yoga, arruma outra coisa, para você fazer exercício e treinar a sua mente. Cai fora disso. Deixa eu dizer para vocês, eu sou professor de religiões. É a forma mais bem-sucedida do hinduísmo se espalhar pelo mundo hoje, a yoga. Eles têm conquistado milhares de adeptos através desse tipo de exercício. É a melhor forma de abrir portas para a religião hindu. Mas outra religião que tenta tratar com intensidade a questão do sofrimento é o budismo. Na verdade, o budismo é a religião que mais intensamente se preocupa com a questão do sofrimento. O budismo foi criado por um príncipe nepalês, Siddhartha, ali por voltas do ano 500 a.C., ele vivia num luxo imenso, mas ele não conhecia o mundo fora do palácio. Um dia ele conseguiu escapulir do palácio, e quando ele viu pessoas pobres, e deparou-se com um cadáver, e viu pessoas gemendo, ele voltou para o palácio desesperado, e começou a fazer indagações sobre a vida, e o pai, preocupado, encheu-lhe ainda mais de riquezas, criou para ele um harém imenso, deu tudo que o conforto de um rei podia ter, mas ele não conseguia se aquietar. Casou-se, mas numa noite, enquanto o nenê dormia e a esposa, o nenê ainda praticamente recém-nascido, ele juntou algumas coisas, fugiu do palácio e foi viver no mundo na tentativa de encontrar as respostas para o sofrimento da humanidade.
Após 7 anos sob uma árvore onde ele estava meditando, explicam os budistas, Siddhartha então recebeu a iluminação que fez dele o iluminado, ou Buda, e que em resumo ensina que toda a infelicidade está no desejo. Você é infeliz porque você quer. O dia que você deixar de querer, você vai encontrar a felicidade. Deixar de querer qualquer coisa. No budismo também é vital acumular um bom karma para renascer melhor na outra vida e nascer melhor depois e depois. E esse ciclo de renascimento só vai cessar quando você dominar totalmente o seu desejo. Aí se alcança o nirvana, que é um lugar para uns, mas que é um estado para outro. No budismo não há um salvador. Cada pessoa tem de se salvar a si mesmo. Num panfleto distribuído há algum tempo pela Igreja Budista da América, se lê assim: a perseverança e a paciência são mais valiosas para a salvação do que o sangue da crucificação ou mesmo o sacrifício de Deus em nosso favor numa cruz. Deus não é criador, Deus não julga ninguém, Deus não pune ninguém. Até porque no budismo clássico não existe Deus. O sofrimento de um mendigo, ensina o budismo, é causado pela vontade do mendigo em ter uma vida melhor. Ele é infeliz porque ele quer deixar de ser mendigo. O dia que ele se convencer que ele não tem que deixar de ser mendigo, ele vai encontrar a felicidade, mesmo como mendigo. O sofrimento de quem tem um câncer deixa de existir quando o doente deixar de se preocupar em ficar curado. Quando ele não se preocupar mais em ficar curado, então ele vai encontrar a felicidade, mesmo doente. Nós sofremos com a morte, ensina o budismo, porque nós nos apegamos aos vivos. Se nós não nos apegássemos aos vivos, se nós conseguíssemos nos desligar das pessoas que partem, nós deixaríamos de sofrer. Diga isso a alguém que perdeu com a morte alguém que amava muito, não é? Ou que está muito doente, sofrendo muito. Isso não funciona. O islamismo está sempre em voga. Agora está na mídia com a condenação à morte do pastor evangélico Yosef Nadarkhani, porque ele era um muçulmano que se tornou cristão, e isso na maior parte das sociedades islâmicas é inadmissível. Bem, o islamismo tenta explicar a questão do sofrimento, explicando que todos os acontecimentos do universo já estão determinados e predeterminados por decretos de Alá, de Deus. Quando um avião cai, quando um ônibus bate, quando um barco afunda, quando uma criança morre enferma ou de acidente, é porque nisso tudo está o dedo de Deus. Foi Deus quem determinou isso tudo antes do mundo ser criado. Então, segundo o islamismo, o que resta ao ser humano é submeter-se a Deus, é submeter-se a Alá. A palavra Islã quer dizer isso, submissão. Jamais pergunte por quê ou para que a Deus. Isso é blasfêmia, ensina o islamismo. Jamais questione a Deus sobre nada. Isso é blasfêmia. Blasfêmia, apenas submeta-se. No censo do IBGE para 2010 da religião no Brasil, foi apontado, irmãos, que o grupo que mais cresceu percentualmente em termos de crença no Brasil é o grupo dos agnósticos, ou dos sem religião e dos ateus. E como é que funciona a questão do sofrimento para os ateus? Eles dizem que isso é tão somente uma questão aleatória de tempo e de espaço. Richard Dawkins, autor do livro Deus, um Delírio, escreveu: em um universo de forças físicas cegas e reprodução genética, há os que vão se machucar e há os que vão ter sorte. E você não vai encontrar nenhuma rima ou razão e nem qualquer justiça. O universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar que ele tivesse. Enfim, nenhum design, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem. Nada a não ser essa impiedosa cegueira. O DNA não sabe ou cuida de nada. Ele apenas é o que é e nós dançamos a sua música. Então, para a dor minha e sua, o ateísmo não tem nada a dizer, a não ser falar de uma impiedosa cegueira.
Não é sem razões que o salmista dizia: diz o nécio, diz o louco, o tolo, no seu coração, não há Deus. Salmo 14:1. É impressionante, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não, ela não foge das questões, ela não foge do porquê e para quê. Nós lemos no Salmo 73, o salmista dizendo: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Não foi sem razões que esse salmista disse de si mesmo a Deus: agi como insensato e ignorante, a minha atitude contigo foi de um animal irracional. Mas no Salmo 22, versos 1 e 2, nós lemos: meu Deus, por que me desamparaste? Porque estás tão longe de me salvar, tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo o dia todo, mas tu não me respondes. Clamo de noite e não recebo alívio. No Salmo 13, o poeta diz, cantando: até quando, Senhor? Até quando? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando vais esconder o teu rosto de mim? Mesmo na presença do Senhor Jesus Cristo, nos diz o último livro da Bíblia, mesmo na presença de Jesus no céu, há os que reclamaram. Esse texto nos fala de salvos que estavam no seio de Abraão, no paraíso, mas que disseram a Jesus: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 6, verso 10. Eles receberam de Jesus uma resposta. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse 6, 11. Eu não poderia passar aqui sem dar explicações, senão fica isso na cabeça, os irmãos não prestam atenção em mais nada. O que quer dizer isso? As pessoas têm consciência depois de morto, como é que é isso? Aos que explicam, irmãos, que esses salvos estavam no que Paulo chama de o tribunal de Cristo, quando ele escreveu em 1 Coríntios 5:1, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eles eram salvos, mas tendo antes de começar a esperar no seio de Abraão e no paraíso pelo dia da ressurreição, a interpretação de que antes disso, antes do seio de Abraão, antes do paraíso, nós seremos lembrados diante de Jesus do que por causa dele fizemos e do que esquecidos dele deixamos de fazer ou deixamos de fazer certo. Ou seja, após a morte, nós vamos lembrar as nossas lembranças. As nossas lembranças vão ser levadas, pelo menos até comparecermos diante de Jesus. Esta é a ideia. Então, que levemos as lembranças as mais doces possíveis. Acredita, então, esse segmento que nesse tribunal de Cristo, nós teremos consciência ainda da vida que foi deixada na terra. E por essa razão, esses crentes que morreram pela fé, lembravam-se dos seus perseguidores. Mas logo que receberam suas vestes brancas, entraram no paraíso, ou entraram no seio de Abraão e não mais se lembraram disso. Mas aos que preferem acreditar que, tendo o verbo grego esperar, que é usado no texto do Apocalipse, o sentido de esperar com calma, esperar com tranquilidade, os que acham então que esses primeiros mártires foram para o paraíso, ainda com a lembrança dos que lhe fizeram mal, mas logo receberam a ordem de descansar, e a partir de então, quando chegaram ao céu, não tiveram mais consciência. Quando foram então aguardar o dia da ressurreição no paraíso, não tiveram mais consciência. Deus tomou providência para que isso não mais se repetisse. O que eu posso dizer, irmãos, em relação a isso, que isso é uma questão do céu, não é uma questão aqui da terra. A gente pode tratar, não vai chegar nunca a um denominador final, mas essa é uma questão do céu. Mas seja como for, o texto nos ensina que receber vestes brancas
significa que Deus está atento aos nossos sofrimentos e que haverá um momento quando eles não existirão mais. Definitivamente não vão existir mais. E aí nós temos o texto que lemos em João. Ele nos diz que diante de um cego de nascença, os discípulos de Jesus perguntaram a ele: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Ou não? O Senhor Jesus não disse: vocês não deveriam ter feito essa pergunta. Discípulos meus não fazem esse tipo de pergunta. Não, Jesus não disse isso. Ao contrário, ele aproveitou a oportunidade daquela pergunta. Aproveitou-se para explicar que nem ele disse, nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Preste atenção. Essa resposta de Jesus não é uma resposta global para a questão do sofrimento. Foi uma resposta para aquele homem naquela situação. Mas nós sabemos, pela resposta de Jesus, que Deus tem propósitos amorosos, mesmo em nossos sofrimentos. Esse é um ensino universal. Isso é para todas as ocasiões. É isso que nos mostra a Bíblia. Que nós podemos gritar sim, nós podemos clamar por Deus e nós podemos perguntar, mas Senhor, se não ouso perguntar por quê? Mas Jó perguntou por quê. Capítulo 3 de Jó, uma porção de porquês de Jó lá. Mas se eu não ouso perguntar por quê, eu então estou perguntando para quê? Para quê, meu Deus, eu tenho de passar por isso? Para que eu tenho de passar? Por tanta luta, por tanto sofrimento. Ah, é verdade. É verdade que a Bíblia diz assim lá em Romanos 9:20, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Então podemos perguntar, não podemos perguntar. A Bíblia diz quem é você para questionar a Deus. Só que o termo grego, irmãos, usado por Paulo nesse texto de Roma, da carta aos Romanos, é antapokrinomai, e que significa discutir em voz alta com alguém, achando ser o único que tem razão, responder ou interpelar com hostilidade, questionar no sentido de dizer, quem disse que você está certo? Então discutir, questionar a Deus dessa forma é pecado. Dessa forma é desrespeito ao nome e à pessoa de Deus. Mas perguntar a Deus, reclamar com Deus, lamentar com Deus, falar com Deus, argumentar com Deus sobre a dificuldade de aceitar isso ou aquilo que está acontecendo, não, irmãos, isso não. Na verdade, em Jesus, isso é motivo para que Deus possa interferir na nossa vida e de forma positiva. Lembram-se do cego Bartimeu? Quando ele percebeu que Jesus estava se aproximando, o Evangelho diz que ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e as pessoas diziam, cala a boca, não perturba, você está perturbando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e nós sabemos que Bartimeu foi socorrido, voltou a ver. Tem hora, irmãos, que a gente tem que dizer, é isso mesmo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O nosso Deus, irmãos, em Jesus Cristo, encoraja-nos a nos chegarmos a Ele, mesmo com temores e dúvidas. Lembram-se do homem que chegou diante de Jesus e humildemente pediu, como eu gosto desse texto, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, ou ajuda-me a vencer a minha incredulidade, como está em outra tradução, Marcos 9:27. Não nos esqueçamos, amados, que em nosso sofrimento, e que por causa dos nossos sofrimentos, Deus, em Jesus Cristo, também sofreu. O Senhor Jesus, verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus, sofreu nesta terra. Sofreu a indiferença das pessoas. Sofreu as acusações impiedosas da liderança religiosa do seu povo. Sofreu pela morte de Lázaro, seu amigo. Sofreu por causa da incredulidade de Jerusalém. Um pouco depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, ele desabafou, e às vezes eu fico parado diante desse texto, porque eu não consigo entrar
no significado dele todo, porque ele desabafa e diz assim: minha alma está angustiada, Pai, me salva desta hora. Mas foi por causa desta hora que eu vim. Jesus estava perplexo. Perplexo. Ele não pecou. Estar perplexo não é pecado. Mas ele ficou perplexo naquela hora. O meu Senhor, o meu Salvador, ficou perplexo. Então, meus irmãos, se há alguém que entende de perplexidade humana, se há alguém que entende da perplexidade humana, querido irmão, querida irmã, é o Senhor Jesus. Você está perplexo com as coisas que estão acontecendo? Está perplexo com o seu sofrimento? Vá a Deus em Jesus Cristo, Ele entende o que você está passando. Ele sofreu tanto ao perceber que se aproximava o cálice transbordante da ira de Deus, por causa do meu e do seu pecado, que ele suou gotas de sangue. Ele sofreu porque ele sabia o quanto a cruz ia ser difícil, ia ser terrivelmente difícil. Por isso ele disse aos discípulos: a minha alma está angustiada, e angustiada até a morte. Sabe o que é ter angústia? A ponto de suar sangue? Jesus teve. Então a sua angústia ele sabe, ele conhece, querido. Ninguém sabe o quanto eu sofro, sabe? Ele sabe. Ele chegou a esse ponto, ele sofreu por causa do deboche, das pancadas no tribunal do Sinédrio, ele sofreu a traição de Judas Iscariote, sofreu a negação de Pedro, então sofreu na cruz do Calvário a minha e a sua morte, e a sua agonia foi tão imensa, tão intensa, que ele tomou como suas as palavras do Salmo 22, meu Deus, por que me desamparaste? A epístola aos Hebreus tem assim escrito: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Queridos, isso é bom demais, saber que o Senhor Jesus se compadece da gente, porque viveu a nossa vida. No seu ministério terreno, ele vivia rodeado de pessoas doentes, ou de pessoas buscando a cura para os seus parentes e amigos. Ele se relacionava com essas pessoas interessado na restauração delas. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Está escrito em Mateus 8,16. Então doenças físicas, quando elas precisam ser curadas, são. Enfermidades morais que precisam ser debeladas, são. Almas encarceradas e que precisam ser libertas, são ao toque milagroso de Jesus. Então é por causa dele, Jesus, é por causa dele que nós temos a convicção de que Deus está conosco em nossos sofrimentos. E aí fazemos nossas, lá no fundo da alma, as palavras do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E também do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou o Salmo 27, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegida em sua habitação. Que realidade maravilhosa é saber que está na palavra dele, nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que cheguem aos ouvidos, irmãos da nossa alma, a afirmação de Paulo: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Pai de toda a consolação. 2 Coríntios 1,13. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é um mundo machucado, e esse é um mundo que machuca. Ele foi criado perfeito, e viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Está lá em Gênesis 1,31, era muito bom. Mas não é isso que estamos vendo agora. Mas Deus não é derrotado. E um dia haverá novos céus e nova terra, haverá um mundo sem doenças, haverá um mundo sem decepções, haverá um mundo sem traição, sem miséria, sem dor de qualquer espécie, haverá um mundo sem morte, sem morte.
Está bem que isso possa parecer um conforto pequeno para quem hoje está aqui sofrendo. Mas olha, se você deixar o Espírito Santo dizer isso ao seu coração, um dia não haverá mais sofrimento nenhum. Um dia não haverá mais sofrimento algum. Eu tenho certeza de que isso será de grande ajuda para você, porque você vai descobrir que, se você acreditar nisso, essa ideia de que a vida com os seus sofrimentos de repente não tem sentido, vai mudar. Você vai começar a descobrir sentido na vida. Já há sentido nesta vida aqui, quando Jesus Cristo está nela, em que pesem as lutas, as dificuldades e os sofrimentos. Para terminar, bem, diante do câncer ou de outra doença cruel, diante de criancinhas sofrendo, diante dessa violência que se esconde atrás de cada poste, diante dos reveses da vida, diante do que deixa tudo sem sentido, eu não posso dizer porquê, isso está acontecendo com você, ou porque às vezes pode acontecer comigo, e acontece. Mas eu posso lhe dizer que Deus está interessado no seu sofrimento, mesmo que ele seja causado por um pecado, mesmo que ele seja causado por uma negligência espiritual, porque nesse caso Deus quer restaurar você. Mas não importa o porquê do seu sofrimento, querido, querida, fale desse sofrimento com Deus, fale sobre ele em nome de Jesus. O Espírito Santo tem todo o interesse de lhe ajudar nisso. Chore diante dele, reclame com ele, mediante a mediação de Jesus Cristo e a intercessão do Espírito Santo que geme por você. Não importa o quanto tanta coisa de repente não tem sentido, porque Jesus Cristo na vida, Jesus Cristo na mente, Jesus Cristo no coração, Jesus Cristo como propósito de vida, ele faz, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele faz sentido, ele faz todo sentido, de forma que poderemos fazer nossas as palavras do hino escrito pelo profeta Abacuque, aonde há uma estrofe que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra da azeitona, mesmo que não haja produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor soberano, Tu és a minha força, Tu és aquele que faz dos meus pés como os pés de um cervo e me faz andar por lugares altos. Abacuque 3, 17 e 19. E que Deus nos ajude. Amém. Participemos, irmãos, do nosso recessional. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face, nos leve de volta às nossas casas nesse recessional, nos protegendo dos homens perversos, nos fazendo voltar para o seu culto coletivo, já que continuamos a cultuar. Lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem com suas famílias. Entramos para adorar. Saiamos.